Olá, querido estudante, seja bem-vindo ao canal do professor Ranieri Andrade. Essa aula é um oferecimento da Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Neilita Carneiro Albuquerque, em parceria com o professor Ranieri Andrade. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para você estar recebendo todas as notificações de vídeos novos disponíveis aqui no canal. Eu sempre estou postando vídeos educativos com resolução de questões relacionadas à física, explicação de determinados conteúdos, ok? Essa aula nós vamos falar sobre notação científica e algarismos significativos, que especificamente são ferramentas matemáticas super importantes para a iniciação científica, para que você possa conhecer e compreender os conceitos científicos e os conceitos de física de maneira mais aprimorada. Então fique comigo, assista o vídeo até o final. No final da aula eu estou resolvendo alguns exercícios de aplicação do que foi demonstrado, do que foi visto na exposição das ideias, ok? Então deixe o seu joinha para que o YouTube possa estar reconhecendo que esse conteúdo ele é interessante, ok? Então, o que é notação científica? A notação científica é uma ferramenta matemática usada pelos cientistas para expressar determinados valores encontrados dentro da ciência, valores muito altos ou valores muito baixos, números muito grandes, muito extensos ou números muito pequenos, ok? Até porque a física ela trabalha com valores da ordem do universo, unidades astronômicas imensas, certo? E valores muito pequenos da ordem da estrutura atômica, da ordem da estrutura do átomo, ok? Então é super importante você compreender como se escreve um número, um valor em notação científica, ok? Então os valores eles são determinados em forma de potência de base 10, na forma de A vezes B elevado a N, onde o A é um valor, é um número igual ou maior que 1 e menor que 10, ou seja, o A precisa estar entre 1 e 10. O B é uma potência de 10, o B sempre será 10, e o N será um número inteiro positivo ou negativo. Como é que fica um determinado valor em notação científica? Suponha que você tenha esse valor, 3.560 milhões de metros. Esse valor ele pode ser expresso da seguinte forma: 3,56 vezes 10 elevado a 9 metros. Mais interessante, é até mais estético, e você vai ver que é mais fácil de trabalhar com esse valor nessa dimensão. Agora, como eu faço para colocar esse valor nessa dimensão? É muito simples. Veja, o valor que multiplicará a potência de 10 precisa estar entre 1 e 10. Esse número ele é inteiro, então ele não é decimal. Quando o número é inteiro, supõe-se que a vírgula está no final dele, após o último algarismo, ok? Para que esse número fique entre 1 e 10, a vírgula deveria ficar aqui, ó, entre o 3 e o 5. Ou seja, esse número aqui seria 3,56. Não carece a gente colocar esses zeros aqui, pois a vírgula, mas à frente eu vou estar explicando melhor sobre isso, ainda nessa aula, ok? E multiplico por uma potência de base 10. Vezes 10 elevado a n. E o meu expoente é 9 aqui. Como foi que eu encontrei esse valor 9? Basta que você desloque a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas para a esquerda. O expoente será positivo porque o número era muito grande, ok? Então esse expoente positivo ou negativo, ele não exprime se o número é positivo ou negativo. Ele exprime se o número é pequeno ou grande. No caso, quando o expoente for positivo, o número é grande, maior que 10. E quando o expoente for negativo, o número é pequeno, menor que 1. Vamos ver um exemplo agora com um número decimal, um número menor que 1. Então, eu tenho 0,00000492. É mais estético escrever esse número dessa forma. 4,92
vezes 10 elevado a 7. Então, eu posso escrever esse meu valor dessa forma, em uma potência de 10. Esses valores aqui representam o mesmo resultado, ok? Então, como eu faço isso? A vírgula está aqui, ó, 0, para que esse número fique entre 1 e 10, eu vou colocar a vírgula aqui, ó, entre o 4 e o 9. Fica 4,92. Então, eu escrevo 4,92 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A vírgula se deslocou 7 casas para a direita, ou seja, o meu expoente será negativo. Por quê? Porque o número é muito pequeno. Nesse caso aqui, ó, a vírgula ela se desloca para a esquerda. Quando isso acontecer, o expoente da potência será positivo. Aqui, nesse outro algarismo, a vírgula se desloca para a direita. Nesse caso aqui, nós temos que o expoente da potência será negativo, ok? Não esqueça disso. Essa ideia será extremamente importante na física para a resolução de determinados problemas, ok? Verificando algarismos significativos. O que significa isso? Para que serve? O que é? Como entender algarismos significativos? Vamos supor a seguinte situação. 4,92 e 4,920 são a mesma coisa? Na matemática pode até ser, mas na ciência esses números representam valores diferentes, possuem interpretações diferentes, ok? Quando a gente está falando de conceitos físicos no nosso cotidiano, no dia a dia, costumeiramente a gente fala sobre determinados valores de grandeza, como valores de temperatura, tempo, massa e comprimento. Por exemplo, eu tenho aqui o valor 320 metros. Esse número representa um valor de grandeza, ok? Com a unidade metro, que representa a unidade de medir comprimento. Ou simplesmente eu tenho 36,7 graus Celsius. Esse aqui representa um outro valor de uma determinada grandeza com a unidade de medida graus Celsius, né? É uma unidade de medir temperatura. Então, quando a gente expressa determinados valores, costumeiramente esses valores são expressos através de uma determinada medida. Agora, suponha que você faça a medição de um determinado objeto com uma régua calibrada em milímetros, ok? Cada espaço desse é milímetro e de um valor para o outro, entre um milímetro e outro, existe 10 espaços iguais, 10 medidas iguais, ok? Então, o milímetro está dividido 1 milímetro em 10 partes iguais com a régua. E você faça a medida e veja que esse valor, ou seja, que a medida desse comprimento ficou entre 13 e 14 milímetros. E verifica ainda que a medida do objeto parou aqui na sétima medida, no sétimo traço. Então, esse valor aqui, ele representa, em termos de medida, 13,7 milímetros, ok? Esse valor aqui, ele poderia ser escrito também com uma maneira mais exata ainda. No entanto, o nosso instrumento não é possível para isso. Por exemplo, eu poderia escrever ele como 13,75 ou como 13,78, ok? Esse último aqui, algarismo, ele não tem definição,
ok? Então, se ele não tem definição, ele não é exato, ele não exprime para mim uma determinada exatidão. Então, não há necessidade de eu escrever o número com essa quantidade de algarismos. Então, eu vou dizer que esse número aqui, ele possui 3 algarismos significativos. 13,7, ok? Milímetros. Se esse valor for convertido para metros, né, a gente viu como é que converte, ele seria expresso da seguinte forma: 0,0137 metros, ok? Observe que ele ainda possui 3 algarismos significativos. Esse número aqui ele possui 3 algarismos significativos. E esse aqui também possui 3 algarismos significativos. Observe que o zero à esquerda do número, ele não é significativo, ok? Se ele estivesse à direita do número, ele seria significativo. Então, esse número aqui também possui 3 algarismos significativos. Ok? Suponha que você pegue um outro valor, por exemplo, um número 1,035. Esse número aqui, ele possui 4 algarismos significativos. Por quê? Porque o zero está à direita do número e o zero à direita do número, ele tem significado, ele tem algum valor. Ele é considerado. Então, aqui você tem 4 algarismos significativos. Ok? Então, veja, lembre. E essa expressão, por exemplo, acredito que você já ouviu falar, alguém falar que fulano é um zero à esquerda. Significa dizer que ele não tem expressão, que ele não tem valor, que ele não vale. Ok? Esse termo, essa expressão é retirado justamente da ciência, né? Do método científico. Ok? Em operações com algarismos significativos e com valores, considera-se o número de algarismos significativos igual àquele número que tem o menor valor de algarismos significativos na operação. Por exemplo, aqui eu tenho a seguinte operação: 2,35 vezes 1,2625. Qual desses números possui o menor valor de algarismo significativo? Claro que é 2,35, que possui 3 algarismos significativos, e o número 1,2625 possui 5 algarismos significativos. Se você fizer em uma calculadora, esse resultado dará 3,194125. No entanto, se for feito por você, na sua cabeça, esse valor é expresso de maneira diferente, até porque nós pensamos diferente das calculadoras. Na verdade, a calculadora nem pensa, só faz o que a gente comanda, só faz o que a gente pede para ela fazer, ok? Então, esse número aqui, o resultado verdadeiro dele deve ter um valor de algarismos significativos igual ao número que tem o menor valor de algarismos significativos antes da operação, o 2,35, que tem 3 algarismos significativos, ok? Então, eu vou ter 3,19, ou seja, o último algarismo retido é o 9, ok? E os outros você elimina. No entanto, é interessante observar o próximo algarismo após o último algarismo retido. Qual foi o último algarismo retido? O 9. Qual é o próximo algarismo depois dele? O 4. Se esse 4 aqui ele for igual ou menor, igual ou maior que 5,
Só um instante aqui para mim corrigir aqui. Se esse algarismo aqui ele for menor que 5, o algarismo retido permanece como está. Se ele for igual ou maior que 5, esse algarismo aqui ele recebe uma unidade, ok? Como assim? Aqui, como o próximo algarismo é um 4 e o 4 é menor que 5, então a maneira verdadeira de escrever esse resultado aqui é 3,19, ok? Uma outra operação aqui, 2,35 mais 1,2625. Se você fizer isso aqui numa calculadora, veja que esse número aqui ele tem 3 algarismos significativos. E esse aqui possui 5 algarismos significativos. O resultado real aqui deve ter 3 algarismos significativos. Então você tem aqui, ó, 3, 7 e 9. O último algarismo retido é o 9. O próximo algarismo é o 2. Então você precisa observar se o número 2 ele é menor que 5 ou se ele é maior que 5 ou se ele é maior que 5 ou igual a 5, ok? Então, como esse 2 aqui ele é menor que 5, então o número fica, o resultado fica 3,79, ok? Vamos ver uma outra operação. 2,35 dividido por 1,2625, ok? Mais uma vez esse número aqui ele possui 3 algarismos significativos e esse aqui possui 5. O resultado dá 2,003960396, ok? Observe que eu olho aqui para o próximo algarismo significativo, ok? E vejo, na verdade, para o último algarismo retido, 1, 2, 3, ele precisa ter 3 algarismos significativos, e vejo o próximo algarismo, que é um 3. O 3 é menor que 5. Então, se o 3 é menor que 5, esse resultado aqui ele deve ser escrito da seguinte forma, 2,00, ok? Vamos ver um resultado agora que você tem a igualdade da expressão, né? Nós temos 3,26 vezes 2,2541. Esse número aqui tem 3 algarismos significativos e esse aqui tem 5, ok? Esse resultado na calculadora seria 7,3483666. 3 algarismos significativos deve ter 1, 2, 3. O número que vai ser retido, o último algarismo, é o 4. Observe o próximo algarismo após ele. É 8. E veja que 8 é um número maior que 5. Se ele é maior que 5, então eu vou escrever essa igualdade aqui da seguinte forma. 7,35. Ou seja, esse algarismo 4 aqui, o último algarismo retido, recebe uma unidade. Ok? Então o resultado aqui fica 3,35. Esse aqui são fatores de arredondamento, que é muito utilizado na ciência e em operações com cálculo. Ok? Para finalizar aqui, você precisa conhecer as propriedades das potências. Ok? Por exemplo, qualquer número elevado a zero é 1, exceto o próprio zero. Ok? O zero elevado a zero possui uma indeterminação, ainda não estudada aprofundadamente na matemática. A elevado a n vezes a elevado a n é igual a... Aqui nós temos uma multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma-se os expoentes. Ok? Nós temos aqui uma
divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Aqui nós temos uma potência de um produto, ok? Nós temos potências iguais multiplicando onde os expoentes são iguais. Aqui você eleva cada fator ao expoente dado, A elevado a N vezes B elevado a N, ok? Você pode fazer essa operação aqui. Aqui nós temos uma potência do quociente, ok? Suponho que você tem aqui A dividido por B, ok? São bases diferentes, então você pode elevar cada fator ao expoente dado. Por exemplo, A elevado a N e B elevado a N. Você pode escrever dessa forma porque as bases são diferentes. Nós temos aqui uma potência de expoente negativo. Eu posso inverter a base dessa potência. Suponha que aqui tenha 1. Então, eu posso inverter, colocar o 1 como numerador e o A elevado a menos N para o denominador. Quando isso é feito, o expoente muda de sinal. Da mesma forma, se eu colocar esse A para o numerador, esse N aqui ficaria negativo, ok? Aqui nós temos uma potência de potência. Você repete a base e multiplica os expoentes. E aqui nós temos uma potência do radical, ok? Nós temos aqui raiz N de A elevado a M. Então você pode escrever essa raiz dessa forma: A elevado, o radical da raiz vira o denominador do expoente, ok? Aqui nós temos uma potência com expoente fracionário. Bom, então essas são apenas dicas. Se você quer entender mais sobre as regras das potências, você deixa os comentários aqui e eu vou estar preparando um vídeo só sobre operações utilizando as propriedades das potências, ok? Então continue assistindo o vídeo. E vamos resolver esse exercício proposto aqui, aplicando o que a gente acabou de ver, ok? Escreva o número 2 milionésimos em notação científica. Escreva o número 2 milionésimos em notação científica. Milionésimo é a milionésima parte de um número, ou seja, eu vou pegar 2 e vou dividir por 1 milhão. Ok? Só que esse 1 milhão aqui, eu posso escrever ele em notação científica. Então, eu posso escrever 1 milhão em forma de potência de 10 dessa forma. A vírgula está aqui no final. Ok? Então, fica 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, fica 1,0 vezes 10 elevado a 6, ok? Então, essa minha expressão fica assim, ó. 2 dividido por 1,0 vezes 10 elevado a 6, ok? Então, eu vou dividir 2 por 1, que dá 2. E essa potência aqui, como a gente acabou de ver, ela passa para o numerador trocando um sinal do expoente. Ok? Show? Então você vê, ó, 2 milionésimos escrito na forma de notação científica. Ok? Muito tranquilo de se resolver isso aqui. Outra maneira de você fazer isso seria dividindo, né? 2 por 1 milhão. Seria uma outra maneira, ok? E como ficaria aqui? Você pegaria e dividiria 2 por 1 milhão. Esse resultado aqui daria 0,
Um instante aqui, corrigindo. Então, você iria converter esse valor para notação científica fazendo isso, ó. Vírgula vem para cá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, esse número aqui fica 2 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Então, veja que você tem o mesmo resultado. Você poderia resolver esse problema de ambas as maneiras. Ok? Vamos para mais um problema. Esse aqui é o problema P7 do caderno de atividade dos meus queridos alunos da Escola Francisca Nelita. Então, veja só comigo. A área da superfície da Terra é 4πr ao quadrado, né? O raio da Terra. Isso aqui é a expressão matemática que calcula uma área superficial de uma circunferência, ok? Então, você tem aqui os valores, você pode estar fazendo isso aí na sua casa para ver se você encontra, né? Eu não vou fazer aqui porque requer um tempo muito elevado. Então é só você multiplicar os valores. Qualquer coisa você deixa aqui na descrição que eu possa estar tirando sua dúvida, resolvendo um problema, um exercício, calculando tudo isso aqui, tá bom? Então o resultado é 5,99 vezes 10 elevado a 14 metros quadrados. Aí ele fala, assumindo que haja 7 bilhões de seres humanos num planeta, qual é a área da superfície da Terra disponível por pessoa? Então a ideia aqui é você escrever o número de pessoas que você tem aqui, ó, 7 bilhões. Então 7 bilhões é 7 dessa forma. Ok? Aqui nós temos o valor de 7 bilhões. E eu posso escrever esse resultado aqui em notação científica. E como é que fica esse resultado aqui em notação científica? A vírgula está aqui no final do número, ela vem para cá, ok? Ela está aqui no final do número e vem para cá. Então, eu vou deslocar ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, esse valor aqui, ele pode ser escrito dessa forma. Vou colocar com apenas 2 algarismos significativos. 7,0 vezes 10 elevado a 9. Ok? Então, você tem esse valor, só que o problema quer a quantidade de metros quadrados disponível por pessoa. Então, você pega e divide a área total pelo número de pessoas, ok? E a área total do planeta Terra é 5,099 vezes 10 elevado a 14, dividido por 7,0 vezes 10 elevado a 9, ok? Então, você divide 5,099 por 7. Essa divisão aqui, ela resulta no seguinte valor, ok? 0,728 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, certo? Isso aqui vezes, presta atenção aqui, ó, divisão de potência de mesma base, repete a base que é 10 e subtrai os expoentes, 14 menos 9 vai dar 5, ok? Então, você tem aqui, esse número aqui tem muitos algarismos significativos. Se você olhar para as opções aqui,
ele dá o resultado com apenas 2 algarismos significativos. Então, vamos escrever esse valor aqui com 2 algarismos significativos, ok? O 0 à esquerda não é significativo, então eu tenho 1, 2. O 2 é o último algarismo retido. O próximo algarismo, após o 2, é o 8. Observe que o 8 ele é maior que 5. Esses valores aqui são eliminados. Então, esse 0,72 vira 0,73 vezes 10 elevado a 5. No entanto, esse resultado aqui, ele está expresso com um número menor que 1 e não pode. Então, eu desloco a vírgula aqui, ó, para a direita. Aí você lembra quando a vírgula se deslocava para a direita, o expoente era negativo? Então, você tem aqui, ó, quando essa vírgula se desloca aqui para a direita, faz esse movimento, em uma casa decimal, aqui você tem menos 1 na potência. Então, esse resultado aqui fica 7,3 vezes 10 elevado a 4 metros quadrados por pessoa. Então, você tem a opção de resposta correta aqui, o item B, ok? Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no canal e o mais importante, deixe o seu joinha para que o YouTube possa estar reconhecendo que esse conteúdo é muito bom, ok? Se precisar de ajuda, deixe nos comentários aí o pedido da resolução de algum problema e a gente vai estar providenciando tudo isso para você, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.